Boa tarde, crianças. Tudo bem? Espero que sim. Vamos dar início a mais um módulo, né? O módulo 3, certo? Espero que todos estejam aí com o livrinho na mão para acompanhar as aulas todos os dias, tá certo? E hoje a nossa primeira aula será de matemática e vamos falar de fração, certo? Eu tenho aqui a figura que representa cada fração e nós vamos aprender como é feita essa divisão e como se lê cada fração, certo? Aqui eu tenho uma figura que foi dividida em partes iguais. Em quantas partes eu dividi essa figura? Em duas. Então, se eu observar aqui, ó, eu pintei uma parte. A parte pintada é a parte fracionada, representa aquela parte fracionada. Então, eu tenho aqui esse primeiro número que fica acima, ele é chamado de numerador, né? Que é o número em que a minha figura foi fracionada. E o número de baixo é a quantidade em que ela foi dividida em partes iguais. Então, esse daqui é o numerador, que representa a parte pintada. E esse número aqui é chamado de denominador, que é a parte dividida. Quantas partes eu dividi a minha figura, certo? Então, eu tenho aqui dividida em duas partes, 3 partes, 4 partes e 5 partes, certo? Aqui eu tenho uma figura pintada, uma parte da outra figura pintada, uma parte da outra figura pintada e uma parte da outra figura pintada. Então, o número de cima, eu leio ele como número natural. Como é o número natural? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai. Já o número de baixo, eu leio ele em número ordinal. Quais são os números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, vamos atentar aqui para essa parte, ó. O número que fica em cima, que eu faço a leitura do número natural, é chamado de numerador. O número de baixo é chamado de denominador. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse e esse. Que eu não vou ler assim, ó, 1 segundo. Não leio dessa forma. Eu vou ler 1 meio, porque aqui eu tenho 1 da metade do que eu dividi em 2, ó. 1 meio. Aqui também eu vou ler 1, que representa a quantidade pintada, terço, que representa em quantas partes eu dividi. Aqui, ó, 1 quarto, 1 quinto. Lembrando que aqui é 1 meio, 1 terço, né? Esses dois aqui eu leio de forma diferente, certo? Eu leio os números ordinais, tanto que a minha figura foi dividida em partes. Então, eu tenho aqui, ó, uma parte de quinto, ó, 1 quinto, tá vendo? E assim por diante, ó, 1 sexto, eu pego a minha figura e divido em 6 e pinto somente uma fração. 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono e 1 décimo. É assim que nós lemos uma fração, certo? Para me representar essa figura aqui, ó, 1 sexto, eu vou dividir em 6 partes. Ó, 6 partes. Eu vou pintar o numerador e o denominador representa a quantidade que foi dividida em partes iguais, né? 1 sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7. 1 sétimo, vou representar assim. 1 oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou representar uma parte desse oitavo, 1 oitavo. Nono, do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pintar uma parte. Décimo, do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pintar uma parte para representar um décimo. Certo? Então, fração eu não posso esquecer. O número de cima é a parte fracionada e o número de baixo representa a divisão da minha figura. Em quantas partes iguais eu dividi, certo? E a partir do décimo, eu não vou ler assim, ó. 11º, 12º, 13º, não, a gente não lê assim. Aí a gente já vai ler normalmente, só que acrescenta, ó, por exemplo, se a minha figura tiver dividida em 11 partes iguais e eu for pintar uma, como é que eu vou fazer essa leitura? Vai ser 11 avos. Aí eu vou ter que acrescentar essa palavra, avos, né? Aí vai representar um avo, ó, 11avos, 12avos, 13avos e por aí vai, certo? Mas essa parte a gente vai ver daqui a pouco. Então, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono e um décimo, certo? Então, eu tenho aqui a leitura das frações. Quando a minha figura é dividida com mais de 10, aí eu vou fazer a leitura. 11 avos, 12 avos e daí por diante, certo? Eu tenho também, se for uma parte, ó, uma parte de 100, eu vou ler 1 centésimo. Se for uma parte de 1000, eu vou ler 1 milésimo e por aí vai, certo? Então, primeiramente nós vamos fazer uma atividade, né, relacionada a frações, certo? No livro, tá bom? E também vamos dar continuidade também na matéria de história, tá certo? Daqui a pouco eu venho com história.